Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 3 de março, a Santa Igreja celebra a Santa Teresa Eustóchio Verzeri. A Santa Madre Igreja celebra também nesses santos. Em Cesareia da Palestina, os santos Marinho, soldado, e Astério, senador, mártires durante a perseguição do imperador Galieno. O primeiro, denunciado como cristão por um companheiro de armas hostil, professou diante do juiz com inequívoca clareza sua fé cristã e, decapitado, recebeu a coroa do martírio. Segundo consta, quando Astério recolheu com a sua própria veste o corpo do mártir, recebeu imediatamente também ele a mesma honra do martírio. Morte no ano 260. Em Calahorra, na Espanha tarraconense, os santos Emetério e Celedônio, que, desempenhando a milícia em Leão, na Galécia, quando se desencadeou a perseguição, foram levados para Calahorra, onde receberam a coroa do martírio por confessarem o nome de Cristo. Morte no século IV. Em Amazeia, cidade do Ponto, na atual Turquia, os santos Cleônico e Eutrópio, mártires na perseguição do imperador Maximiano sob as ordens do prefeito Asclepiódato. Morte no século IV. Em Brécia, na antiga Venécia, hoje na Lombardia, região da Itália, São Ticiano, bispo. Morte no ano 526. Na Cornualha da Armórica, atualmente na França, São Vinvaleu, primeiro abade do mosteiro de Landévennec, que, segundo a tradição, foi discípulo de São Budouc na Ilha Lavre e com a sua vida ilustrou a regra monástica. Morte no ano 533. Em Benevento, na Campânia, região da Itália, Santa Artelaide, virgem. Morte no ano 570. Em Nonantola, na Emília-Romagna, região da Itália, Santo Anselmo, fundador e primeiro abade do mosteiro desta cidade, que durante 50 anos promoveu a observância monástica, tanto pelo seu ensino como pelo exercício das suas virtudes. Morte no ano 803. Em Kaufungen, no território de Essen, na atual Alemanha, Santa Cunegundes, que, com o seu esposo, o imperador Santo Henrique, concedeu muitos benefícios à Igreja, e depois da morte do esposo,
se retirou no claustro de Calfungen, para se entregar à vida monástica, tomando Cristo como sua herança, e aí morreu. O seu corpo foi depositado com honras solenes em Bamberg, junto dos ossos de Santo Henrique. Morte incerta entre os anos 1033 e 1039. Na Frísia, no território atual da Holanda, o beato Frederico, presbítero, que foi pároco na cidade de Alum e depois abade do mosteiro premonstratense de Mariengaarde. Morte no ano 1175. Em Palermo, na Sicília, região da Itália, o beato Pedro Jeremias, presbítero da Ordem dos Pregadores, que, confirmado por São Vicente Ferrer no ministério da Palavra de Deus, se consagrou totalmente à obra da salvação das almas. Morte no ano 1452. Em Vercellas, no Piemonte, região da Itália, o beato Jacobino de Canepaxi, religioso da Ordem dos Carmelitas, insigne pela sua vida de oração e penitência. Morte no ano 1508. Em Gondar, na Etiópia, os beatos Liberato Vaz, Samuel Marzorati e Miguel Pio Fázoli da Zerbo, presbíteros da Ordem dos Frades Menores e Mártires, que morreram apedrejados por causa da sua fé católica. Morte no ano 1716. Em Vannes, na Bretanha Menor, atualmente na França, o beato Pedro Renato Rougue, presbítero da Congregação da Missão e Mártir, que, durante a Revolução Francesa, recusando-se a prestar o nefando juramento imposto ao clero, permaneceu na cidade para exercer clandestinamente o ministério pastoral junto dos fiéis, e condenado à morte, partiu ao encontro da misericórdia do Senhor na própria igreja onde celebrava os sagrados mistérios. Morte no ano 796. Em Bérgamo, também na Lombardia, o beato Inocêncio de Berzo, João Scalvinone, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que resplandeceu pela exímia caridade com que se dedicou à pregação da Palavra de Deus e à administração do sacramento da penitência. Morte no ano 1890. Em Filadélfia, cidade do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América do Norte, Santa Catarina Drexel, virgem, que fundou a Congregação das Irmãs do Santíssimo Sacramento e despendeu generosa e benignamente as riquezas da sua herança para a educação e desenvolvimento dos índios e dos negros. Morte no ano 1955. Vida de Santa Teresa Eustochio Verzeri. Teresa Verzeri nasce no dia 31 de julho de 1801, em Bérgamo, Itália. É a primogênita dos 7 filhos de Antônio Verzeri e da condessa Helena Pedroca Grumelli. Seu irmão, Girolamo, tornar-se-á bispo de Brescia. Sua mãe, sentindo-se atraída a abraçar a vida monástica, coloca em dúvida o seu chamado ao matrimônio. Recebe da tia, Maria Antônia Grumelli, monja Clarissa, a resposta profética: não, Deus te quer nesse estado de vida, para fazer-te mãe de uma descendência de santos. Desde a mais tenra idade, Teresa aprende da sua mãe, mulher profundamente cristã, a conhecer e a amar a Deus ardentemente. Em seu caminho espiritual é orientada por Monsenhor Giuseppe Benaglio, vigário-geral da Diocese de Bérgamo, que já acompanhava a família Verzeri. Teresa faz seus estudos iniciais na própria família. Inteligente, dotada de espírito aberto, vigilante e reto, é educada ao discernimento, à busca dos valores perenes e a ser fiel à ação da graça. Da infância até a idade madura deixa-se iluminar pelo Espírito de verdade que animará uma constante e intensa luta espiritual, e, à luz da fé, descobre e experimenta o peso da própria fragilidade, desmascarando, na medida do possível a uma criatura humana, toda a forma de idolatria, de mentira, de egoísmo e de medo para entregar-se totalmente a Deus. Com a força da graça, percorre um caminho de libertação, de pureza de intenção, de retidão e de simplicidade que a leva a buscar Deus só. Interiormente, vive a particular experiência mística da ausência de Deus, enfrentando um dos problemas da experiência religiosa de hoje, o peso da solidão humana diante da sensação inquietante de distância e de silêncio de Deus. Entretanto, com uma fé inabalável, Teresa não deixa de confiar e de abandonar-se ao Deus vivo, Pai providente e misericordioso, a quem entrega a própria vida, em atitude de obediência. Como em Jesus, seu grito de solidão transforma-se em oferta total de si mesma por amor.
No desejo de agradar a Deus e de fazer somente a sua vontade, amadurece a vocação religiosa na família e no mosteiro beneditino de Santa Grata, de onde sai depois de um longo e sofrido processo de discernimento, para fundar, juntamente com Monsenhor Giuseppe Benaglio, em Bérgamo, no dia 8 de fevereiro de 1831, a Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Teresa Verzeri vive na primeira metade de 1800, período de grandes transformações na história da Itália e da sociedade de Bérgamo marcada por mudanças políticas, por revoluções, por perseguições que não pouparam a Igreja, atingida, também, pelo jansenismo e pela crise de valores, resultante da Revolução Francesa. No momento em que a devoção ao coração de Jesus encontra resistências, Teresa entrega às irmãs este testamento que caracteriza a herança espiritual da congregação: Jesus Cristo a vós e ao vosso instituto fez o precioso dom de seu coração, para que aprendais somente dele que é a fonte inexaurível da verdadeira santidade. Livro dos Deveres, volume 3, p. 484. Ela percebe com clareza o que é urgente fazer, capta as necessidades de seu tempo. Com disponibilidade absoluta diante de qualquer situação exigida pela caridade, mesmo as mais perigosas e graves, dedica-se, com suas primeiras companheiras, a diversos serviços apostólicos, educação das jovens da classe média e baixa, asilo para órfãs em situação de risco, abandonadas ou mesmo transviadas, externatos e internatos, catequese, retiros, recreação festiva, assistência aos enfermos, Pratiche, 1841. Na sua missão, Teresa Verzeri revela seus dons especiais de mestra espiritual, de apóstola, de pedagoga, e assume, claramente, os princípios do sistema preventivo: cultivai e preservai, com muita atenção, a mente e o coração de vossas jovens, enquanto ainda pequenas, para evitar, na medida do possível, que entre nelas o mal, sendo melhor, preservá-las da queda com vossas advertências do que levantá-las com correções. Livro dos Deveres, volume 3, p. 368. A educação é obra de liberdade e de persuasão, no respeito à individualidade, por isso, recomenda que se deixe às jovens uma santa liberdade, de modo que façam de boa vontade e de pleno acordo aquilo que fariam como um peso e uma violência, se fossem oprimidas pela imposição, que, na escolha dos meios educativos, considere-se o temperamento, o caráter, as inclinações, as circunstâncias, e, a partir do conhecimento de cada uma, opte-se pelo melhor modo de tratá-la. Confronte com o Livro dos Deveres. Volume 3, p. 347-349. Em 1836, morre Monsenhor Benaglio. Teresa, apoiada na obediência que lhe garante ser vontade de Deus à vida da congregação, dedica-se totalmente à sua aprovação, consolidamento e expansão. Enfrenta, por isso, muitos obstáculos criados pelas autoridades civis e mesmo por membros da hierarquia eclesiástica que põem à dura prova sua virtude, mostrando-se heróica no abandono à vontade de Deus que a sustenta. Depois de uma vida de intensa doação, Teresa Verzeri morre em Brescia, no dia 3 de março de 1852. Deixa a congregação já aprovada pela Igreja e pelo governo, bem como uma ampla documentação sobretudo constituições, Livro dos Deveres e mais de 3.500 cartas onde se pode encontrar toda a riqueza de sua experiência espiritual e humana. O precioso patrimônio espiritual transmitido à congregação encontra seu centro no coração de Jesus, que faz da filha do Sagrado Coração herdeira do espírito de exímia caridade que a impulsiona a fazer-se toda para todos, na intimidade com o Pai e na solicitude amorosa para com o próximo. Teresa assim se expressa: as filhas do Sagrado Coração de Jesus, como aquelas que recebem a caridade da própria fonte do amor, isto é, do coração de Jesus Cristo, devem ter para com o próximo o mesmo ardor de caridade daquele coração divino, caridade puríssima que não tem em vista senão a glória de Deus e o bem das outros, caridade universal que não faz exceção de pessoas, mas a todas abraça, caridade generosa que não se desorienta nos sofrimentos, que não desanima diante de contrariedades, mas, ao contrário, nos sofrimentos e nas oposições cresce em vigor e vence pela paciência. Livro dos Deveres, volume 1, p. 58. Animadas por esse espírito, as filhas do Sagrado Coração de Jesus continuam, hoje, a missão de Teresa na Itália, no Brasil, na Argentina e Bolívia,
na República Centro-Africana e em Camarões, na Índia e na Albânia. Na contemplação do coração de Cristo recebem o mandato de ir ao encontro de cada irmão, com uma dedicação que dá preferência aos mais pobres, abertas a todo tipo de serviço, solícitas em promover sempre a dignidade da pessoa e em ser coração de Cristo lá onde a necessidade é maior. As relíquias de Teresa Verzeri são veneradas em Bérgamo, na capela da Escola das Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Oremos. Santa Teresa Eustóchio Verzeri, que nas contradições da vida, repetias com grande confiança em Deus que em tudo espera, tudo obtém, pede a Jesus por nós uma grande confiança e a graça que confiantes pedimos ao seu divino coração, se for para o bem de nossa vida. Glória ao Pai. Santa Teresa Verzeri, intercede a Deus por nós. Santa Teresa Eustóchio Verzeri, rogai por nós.